Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas 14, versículo 7. 2 Crônicas 14, versículo 7. Amém? Amém. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Amém. Os irmãos podeis assentar. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, mesmo com as nossas falhas, com as nossas limitações, mas Deus nos usa. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade dEle, cada um de nós, se nós nos dispomos, Deus nos usa, amém? Quero agradecer ao pastor pela confiança, ao departamento de família, na pessoa da irmã Laudiceia e o irmão João, pelo convite. E dizer que é algo maravilhoso estar aqui, juntamente com os irmãos. Para mim e para minha família é uma alegria ter conhecido esse povo que vai morar no céu. Quando a gente mudou para cá, em maio do ano passado, e a gente estava à procura de igreja, e a gente chegou a visitar uma outra igreja, mas quando a gente entrou aqui nessa igreja, a gente teve certeza, falou, é aqui o nosso lugar. E a cada dia Deus tem confirmado isso no nosso coração, que é aqui, que a nossa igreja, é aqui que nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Então eu vejo o cuidado de Deus com a nossa família em tudo, porque quando a gente comprou a casa aqui, a gente veio assim, sem saber, né? Eu tenho até tia que mora aqui próximo, mas é somente a minha tia. E eu entendi o propósito de Deus, que Deus tem um propósito em tudo. É porque Ele queria que nós fizéssemos parte dessa igreja. E nós temos sentido essa confirmação a cada dia. Porque aqui nós temos sido tão abençoados com cada irmão, pelo pastor, por cada um. Tem sido bênção na minha casa. Amém? Mas vamos lá, né? Que eu não vim aqui para contar a minha história. Hoje eu coloquei o óculos, porque da outra vez eu não consegui enxergar lá. E aí já vou avisando para os meninos da mídia que hoje a gente vai usar bastante. Tem vários versículos, a gente vai passear pela Bíblia. E eu quero contar com a ajuda dos meninos, que agora eu consigo enxergar, que eu estou com óculos. Amém? Então, irmãos, essa passagem aqui que a gente leu, em 2 Crônicas, eu vou voltar um pouquinho só para a gente situar no contexto histórico, que eu acho que é muito importante. Aqui fala do rei Asa. Quem foi o rei Asa? O rei Asa foi o terceiro rei do Reino do Sul. Aí eu vou voltar só um pouquinho. Depois que Salomão morreu, a nação de Israel, ela foi dividida. Veio então Roboão, o filho de Salomão, começou a reinar. E os irmãos depois vai ler, que eu não vou entrar aqui, aprofundar, porque não vai dar tempo, mas em 1 Reis 12, em 2 Crônicas 10, vai contar o que aconteceu. E a nação então se dividiu, a nação de Israel. E ela se dividiu da seguinte forma: Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul, ele contava com a tribo de Judá e Benjamim. E o Reino do Norte, as demais tribos. E na Bíblia a gente vai ver falando de Israel, porque o Reino do Norte ficou conhecido como Israel, e o Reino do Sul como Judá. Então aqui, esse trecho que a gente leu, é o rei Asa. O rei Asa foi o terceiro rei do Reino do Sul. E ele então, aqui se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 14, fala que ele teve, que assim que ele sucedeu o pai dele, o rei Abias, ele teve 10 anos de paz. Então o Reino do Sul, Judá e Benjamim, teve 10 anos de paz. 10 anos que eles não eram atacados nas suas fronteiras.
E aqui nós vemos o que o rei Asa fez nesse tempo de paz. Ele cruzou os braços, falou, vamos ficar tranquilo, nós temos buscado ao Senhor, e Deus nos deu paz, agora vamos curtir a vida, vamos ficar de boa. Foi isso que o rei Asa fez? Não. Aqui, no trecho que a gente leu, o rei Asa chama Judá, chama o povo, fala, edifiquemos essas cidades e cerquemos com muros, torres, portas e ferrolhos. Ou seja, está em paz, nós temos buscado a Deus, Ele tem nos dado paz, nós não temos sido atacados nas nossas fronteiras, vamos à obra, vamos fortificar nossa cidade. E foi isso que o rei Asa fez. Eu quero, se eu fosse intitular essa mensagem, seria Fortificando Nossa Casa. Como culto do departamento da família, eu quero voltar mais para a nossa família, para o nosso lar. Mas é lógico que você pode trazer para a sua vida também, porque tudo que nós vamos tratar aqui é para cada um de nós e para o nosso lar, para a nossa casa. Amém? Vamos lá? Vamos abrir em Mateus 7, 24. Então, quando a gente vai fortificar a nossa casa, o primeiro que a gente tem que observar é o alicerce. O nosso lar, a nossa família, qual que tem sido a base dela? E aí nós vamos ler em Mateus 7, 24, que diz assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos para o seguinte, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Primeiro, irmão, a nossa casa tem que estar edificada na rocha. E aí, nesse texto que a gente leu, a gente vê, como que edifica a casa na rocha? É ouvir a palavra de Deus e obedecer, é praticar. Adianta a gente só ler? Adianta a gente só vir no culto, escutar as palavras e não praticar? A gente acabou de ler. Que Jesus fala, aquele que ouve essas palavras e pratica, assemelha-se ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E se a gente continuar lendo nos versículos para frente, vai falar do homem que ouve e não pratica. O homem que lê a palavra de Deus e não obedece, que é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E quando vem a tempestade, derruba, destrói. A nossa casa, o nosso lar, ele tem que estar na rocha que é Cristo. E para isso acontecer, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Porque se nós não obedecermos à palavra de Deus, se os nossos filhos, nosso lar, não tiver essa obediência à palavra de Deus, irmãos, quando vier a tempestade, quando vier a adversidade, conforme nós lemos, ela não vai resistir. Não vai ser como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Ela vai cair. Ela vai cair. Que nós vamos buscar isso do Senhor. Vamos abrir em Provérbios 24. Provérbios 24, nós vamos ler o versículo 3. Olha só o que fala. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Quem nos dá sabedoria? Tiago 1,5 fala, peça a Deus sabedoria, porque Ele dá a todos. Irmãos, a sabedoria desse mundo, ela é passageira. Sabedoria verdadeira é só em Deus. Então, nós temos que buscar a Deus sabedoria para edificarmos a nossa casa. E aí, citando isso, então, a gente já entende que desde o início, a busca ao Senhor, ela é constante. O tempo todo, seja na paz, seja na guerra, seja na bonança, seja na tempestade, nós devemos buscar o Senhor. Porque sem buscar o Senhor, a gente não vai conseguir fortificar a nossa casa. E aí, voltando para o texto que a gente leu, o rei Asa, então, chama Judá, ou seja, ele não foi sozinho. Ele não começou a obra sozinho. Nós queremos fortificar a nossa casa? Tem que ser a família toda. É o esposo, é a esposa, é os filhos.
Sabe, irmão, muitas vezes a gente se sobrecarrega. Às vezes a gente acha que é só a gente. Eu vou orar, eu vou jejuar. Não, é a família toda. A obra da fortificação envolve todos. O rei Asa aqui, ele falou, edifiquemos. Ou seja, vamos lá. Chamou o povo. Vamos todos juntos buscar o Senhor. Vamos todos juntos para a obra. Amém? E aí ele continua. E ele fala assim, edifiquemos as cidades e cerquemos-las com um muro. Vamos lá, o primeiro tópico, o primeiro ponto, muro. O que quer dizer o muro? As cidades medievais, antigas, elas eram cercadas com muros. E quando as pessoas passavam, que viam a cidade cercada com muro, ali ela já entendia, ela já identificava, opa, ali naquele território é o rei tal que toma conta. Então o muro, ele delimita quem governa, ele delimita quem reina ali. E hoje em dia não é diferente na nossa casa. Lá na nossa casa, o nosso lote ele é cercado com muro, não é? Então aquela casa, o que está ali dentro daquele muro pertence a nós, certo? E trazendo agora para o espiritual, na questão da fortificação do nosso lar. Muro, irmãos, diz respeito à proteção. E quando a gente fala de muro, a gente lembra também de brecha. O muro, às vezes, ele começa a ter umas brechinhas, ele começa a rachar, ele começa a ter umas lacunas. Será que nós temos observado os muros da nossa casa? No reino espiritual. Será que nós temos sido restauradores de muro? Nós temos tampado as brechas? Mas o que quer dizer brecha? Brecha, irmão, é tudo aquilo que muitas vezes tem entrado no nosso lar e tem dado legalidade para o inimigo. Tudo aquilo que entra no nosso lar, que acontece no nosso lar, que dá legalidade para o inimigo é brecha. Vamos ler em Efésios 4. Efésios 4, versículo 27. Fala, não deis lugar ao diabo. E no 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Agora vamos para o 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. O que é dar lugar para o inimigo? O que é dar brecha? Tudo isso que a gente leu. Então nós vamos parar e analisar. Será que essas coisas têm acontecido no nosso lar? Será que isso tem reinado na nossa família? Porque que nós venhamos ser restauradores de muro, que nós venhamos realmente tampar as brechas. Que tudo aquilo que muitas vezes tem acontecido no nosso lar, que tem dado brecha, que tem dado legalidade para o inimigo agir na nossa vida, irmãos, que nós venhamos buscar do Senhor sabedoria para tampar toda a brecha. Em Cantares 2:15. Cantares 2:15. Fala assim, apanhai minhas raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flores. Irmãos, o que quer dizer as rapozinhas? Rapozinhas, porque se a gente não cuidar dos nossos muros, a gente está no muro, né? Se a gente não cuidar dos nossos muros, aquela brecha, aquela rachadura, a tendência dela é só aumentar. E aí, se aumentar, vai entrar animais, vai entrar bicho. E aí em Cantares fala assim, apanhai minhas raposas, as rapozinhas, porque fazem mal às vinhas. As vinhas, irmãos, é como se fosse o nosso lar. E as rapozinhas, sabe aquelas coisinhas que às vezes tá no nosso lar, tá na nossa família e a gente fala, não tem nada a ver não. Não, isso é normal. Não, deixa isso para lá. São distrações. Porque a Bíblia fala para nós buscarmos primeiro o reino dos céus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Rapozinhas é aquilo que às vezes nos distrai e nos impede de buscar primeiro o reino de Deus. A gente tem cuidado dos nossos muros e tem impedido essas rapozinhas de entrar.
essas coisas que muitas vezes nos distraem, é fofocas, é murmurações, e que a gente às vezes fala assim, não, isso não tem nada a ver não. Só que isso, irmão, se nós não tamparmos a brecha, o Senhor não vai reinar no nosso lar. Porque, irmãos, não adianta nós estarmos aqui, nós dizermos que somos cristãos, se nós não obedecermos a palavra. E nós estamos, todos os versículos nós estamos lendo na Bíblia. É o que a palavra de Deus diz para nós. Irmãos, que nós vamos buscar em Deus realmente tampar todas as brechas dos nossos lares, para que o Senhor reine no nosso lar, para que os muros restaurados, reparados, o Senhor venha reinar. E para finalizar a parte do muro, Isaías 58, 12. Isaías 58, 12. Diz assim, e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e clamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Em algumas versões fala reparador de muros. Irmãos, e sabe o que é lindo? Que o Senhor fala, e os que procederem de ti, ou seja, que nós venhamos ser restauradores de muro e que nossa descendência também, que nós venhamos realmente ensinar os nossos filhos. Lá em Deuteronômio 6, 7 diz, olha, quando estiver andando no caminho, quando estiver sentado à mesa, fale da palavra, ensine. Em algumas versões até fala, inculca a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. Irmãos, não é só a nossa geração, mas as próximas gerações também precisam ser restaurador de brechas. Irmãos, que nós vamos gastar tempo. A obra, irmãos, ela é feita com peleja. Não é simples. Gasta tempo com seus filhos, gasta tempo buscando ao Senhor, porque nós vamos ser recompensados. Irmãos, eu acho que não tem alegria maior para uma mãe do que ver os filhos no caminho do Senhor. Eu fico olhando a irmã Yolanda e ela enche a boca para falar dos filhos dela. É muito lindo. Por quê? Porque todos servem ao Senhor. Todos estão na casa do Senhor, temendo ao Senhor. Irmãos, eu creio que todos que estão aqui, que são pais e irmãs, o maior desejo do coração é esse, não é? É lógico que a gente quer que os nossos filhos estudem, a gente quer que eles se formem, mas o maior desejo é ver eles seguindo, temendo ao Senhor, na presença de Deus. E que nós venhamos realmente nos posicionar no nosso lar como restauradores, que nós venhamos tampar toda brecha, tudo aquilo que muitas vezes tem entrado no nosso lar e tem impedido o Senhor de reinar. E lá em Cantares 2,15, que a gente leu sobre as raposinhas, fala que as raposinhas entrou e a vinha estava em flores. Depois das flores, irmão, vem os frutos. Se nós não tamparmos as brechas, vai entrar coisas na nossa casa, no nosso lar, e vai nos impedir de frutificar no reino de Deus. Porque as raposinhas vêm e elas minam, elas estragam a vinha, enquanto ainda estão em flor. E aí impede a nossa casa, a nossa família, de frutificar no reino de Deus. Amém? E aí ele continua aqui e fala assim, cercamos-la com muros e torres. Vamos falar agora de torres. Torres é porque as cidades medievais, elas eram cercadas com muros, só que os muros não eram tão estreitos como é hoje. Eles eram largos. E em cima dos muros tinha torres. E as torres eram colocadas uma distância de uma para outra. E nessas torres, que ficavam em lugares altos, ficavam os vigias. Em Ezequiel 33, fala sobre o atalaia, ou sentinela. Algumas bíblias falam sentinela, na torre. O que esse atalaia fazia? Ele ficava na torre, e quando ele avistava, porque como ele estava no alto, ele via a longa distância, lá no horizonte, ele conseguia enxergar. E aí Ezequiel fala, olha, quando avistar o perigo, quando o inimigo estiver vindo, toca a trombeta, porque aí todos vão se defender, vão se preparar, se proteger. Irmãos, e no nosso lar não é diferente.
depois que nós tamparmos a brecha, que nossos muros estão restaurados, nós temos que estar na torre, como sentinelas, como atalaias, vigilantes, buscando ao Senhor. Torre fala de lugar alto. Em 2 Coríntios 4,18, fala para não olharmos para as coisas que se veem, mas para as coisas do alto. Não vamos ficar pegados com as coisas transitórias, passageiras dessa terra, mas que os nossos olhos venham estar no Senhor, que nós venhamos buscar dEle. Muitas vezes a gente fica tão apegado com os embaraços dessa vida e esquece que nós estamos aqui só de passagem, que nós temos a vida eterna com o Senhor. Mas para nós termos a vida eterna, nós temos que cuidar. Aqui, nós temos que estar vigilantes. Nós temos que realmente buscar na palavra de Deus. Porque senão... Irmãos, que realmente nós vamos olhar para o alto. Que nós vamos estar na torre, com o olhar para o alto, buscando do Senhor, vigilantes. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, se Deus já te tocou, já te revelou em algum momento, e você sentiu algo, ou foi revelado por sonho, e orou, e repreendeu, e Deus deu livramento. Depois seu filho ou algum parente chega, nossa, eu estava sentindo tal coisa, e você pensa, nossa, foi bem na hora, que Deus me tocou. Irmãos, é porque nós estamos na torre, nós estamos vigilantes, nós estamos buscando ao Senhor. Então, antes de acontecer algo, o Senhor já nos avisa, para nós orarmos, para nós repreendermos, não é verdade? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, alguém vai ter algum testemunho nesse sentido. Por quê? Porque quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos vigilantes, o Senhor nos revela para que nós oremos, para que nós busquemos a Ele, e Ele concede o livramento. Olha que Deus maravilhoso, o tanto que Ele cuida de nós, só depende de nós buscarmos a Ele. E continuando aqui, fala sobre portas e ferrolhos. Como era cercada de muros, tinha portas, as cidades, antigamente. E fala o seguinte, o interessante é que tinha as portas grandes, mas elas não ficavam abertas. As portas principais, as grandes, ficavam fechadas. E do lado da porta principal, a grande, tinha uma portinha. E essa portinha ficava aberta para entrar pedestres, para entrar animais. Aí você fala, mas o que tem a ver? Então, vamos trazer para a nossa vida agora. Irmãos, o que tem entrado nas nossas casas, nos nossos lares, com a nossa permissão, pela porta da frente, com que nós temos feito alianças? Porque as portas maiores das cidades eram abertas quando iam entrar os mercadores, quando iam entrar as pessoas para fazer negócios. E aí, na nossa família, o que tem entrado dentro do nosso lar e nós temos permitido, tem entrado pela porta da frente, as alianças que nós temos feito. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 5:11. Porque na palavra de Deus, em muitos momentos, o Senhor nos adverte. Começando lá de Êxodo, em Êxodo 23:32, quando o povo estava preparando para ir para Canaã, o Senhor já advertia eles. Falava, olha, quando você chegar lá, vai ter outros povos, com outros deuses. Não se associe a eles, não faça alianças com eles, se separem. Irmãos, não ache que nós somos invencíveis, e principalmente os nossos filhos, porque nós adultos, muitas vezes nós somos influenciados. Imagina os nossos filhos, que são crianças, que são adolescentes, e aí você pensa assim, não, é só o colega dele que é assim, meu filho não é assim não. Irmãos, vamos tomar cuidado com as alianças que nós temos permitido, porque muitas vezes o inimigo não vai aparecer ruim não, vem de uma forma como gente boa, é coisa boa. Se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos prudência, quando a gente vê, os nossos filhos já estão corrompidos, já estão desvirtuados. Olha o que fala em Efésios 5:11,
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Irmãos, quantas vezes a gente tem amizades que zomba, despreza da palavra de Deus, e a gente acha que está tudo bem. Às vezes a gente até ri da piada, que está zombando de Deus. E os nossos filhos estão vendo. Os nossos filhos vão crescer e vão achar que isso é normal. Irmãos, eu sei que pode estar parecendo chato, mas os irmãos podem ter certeza que essa palavra falou muito comigo. E o Senhor quer trazer realmente salvação e libertação para os nossos lares. Ele quer intimidade conosco, Ele quer que buscamos a Ele. Ele quer que realmente estejamos preparados para quando Ele voltar. E eu tenho certeza que todos aqui querem que a sua família também seja salva. Que realmente nós venhamos ter cuidado, venhamos ter prudência. Em Neemias 13, 24, olha só o que acontece quando a gente não cuida das alianças. Neemias 13, 24. Diz assim, depois dele... 13, 24? E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. O que aconteceu aqui? O povo de Israel, ele se corrompeu tanto, fez aliança com outros povos, casou com pessoas de outros povos, que chegou a um ponto que os filhos deles não sabiam a língua judaica. Irmãos, quantas vezes os nossos filhos têm tantas amizades que desagradam a Deus, que ferem os princípios de Deus, quando a gente percebe o nosso filho não está falando mais da palavra de Deus, ele não fala mais a mesma linguagem que a gente, ele já está falando conforme o mundo, porque o inimigo ele vai entrando devagarinho, como amigo, é gente boa. E aí, quando a gente vai comunicar com nossos filhos, não tem mais comunicação. Porque eles não falam mais a nossa língua. A gente quer falar da palavra de Deus. Ah, mãe, deixa isso para lá. Nós devemos ter cuidado com as alianças que nós fazemos. Que muitas vezes entra pela porta da frente da nossa casa. Amém? E para finalizar, eu quero dizer o seguinte para os irmãos. Não é fácil. A obra de fortificar a nossa casa não é fácil, mas o Senhor nos garante a vitória. Que nós venhamos realmente buscar fechar as brechas nos muros, fechar toda brecha, tudo aquilo que tem entrado, as raposinhas que tem às vezes entrado para nos impedir de frutificar na casa de Deus. Que nós venhamos realmente estar como atalaias na torre, vigilantes, buscando ao Senhor, para que o Senhor reine no nosso lar e que nós venhamos ter cuidados com as alianças. E para concluir em 2 Crônicas 15, 7, fala assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Irmãos, não é em vão. Aquele que nos prometeu é fiel, nós teremos recompensa aqui na terra, porque ao vermos nossos filhos, nossas gerações, nossos netos servindo ao Senhor, imagina que alegria, e nós vamos ter a recompensa no céu, a vida eterna ao lado de Jesus. Irmãos, vale a pena, por mais que seja difícil, às vezes as pessoas não nos entendem. Quantas vezes por buscar seguir a palavra de Deus, a gente é criticado, a gente é zombado. Ah, mas que bobeira, nossa, mas isso não tem nada a ver. Irmãos, mas vale a pena, vamos continuar. Quando Neemias estava reconstruindo os muros, veio Sabalate, veio Tobias e outros, e ficava criticando, e ficava desacreditando eles. Vai aparecer também na nossa vida, Sabalates, Tobias, que vai tentar nos desacreditar, que vai tentar falar, não, que bobeira, vocês não vão conseguir. Um deles até falou assim, não, vocês vão edificar isso daí, uma raposa que subir aí vai derrubar tudo. Irmãos, vai aparecer essas pessoas, mas que nós continuemos firmes, sabendo que nós vamos ter a recompensa, e a recompensa é eterna, é na glória.
que realmente nós venhamos nos fortalecer, que nós venhamos ser como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, porque quando vier as adversidades, quando vier as tempestades, nós não seremos abalados, a nossa casa não vai ser abalada, em nome de Jesus.